Bom, pessoal, então vamos partir para finalizar a aula de hoje, né? Em relação ao consumidor, a última coisa que eu queria tratar aqui é as últimas coisas que eu queria tratar aqui, questão do consumidor por equiparação, né? E mais uma diferençazinha entre consumidor e contribuinte, tá? Então, o consumidor por equiparação, ele está lá no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que eu vou dar uma lida agora. Então vamos lá. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então quer dizer, o que eu tiro desse dispositivo? Eu tiro que o consumidor não é só aquele único cara que compra. Tá? Se eu compro uma caixa de cerveja, por exemplo, vamos imaginar, né? E aquela cerveja está estragada e várias pessoas bebem daquela cerveja, eu não tenho por que considerar consumidor só aquele que comprou. Todos aqueles atingidos pela relação de consumo são consumidores por equiparação, tá? Então, eu não preciso comprovar necessariamente que eu comprei, nesse caso, para poder ser equiparado. Existem ainda outros casos de consumidor por equiparação, mas isso a gente vai vendo durante o semestre. O principal é esse aí, é que todos os afetados pela relação de consumo são sim considerados consumidores, beleza? E por fim, para finalizar consumidor, eu vou tratar para vocês uma diferença que vocês já devem ter noção dessa diferença, mas é bom a gente especificar. Quando eu tenho uma relação com o Estado relativa a pagamento de taxas, lembra lá que taxa, lá no direito tributário, taxa é aquela que tem um serviço que eu posso distribuir entre as pessoas, né, que eu posso dividir, e é um serviço específico. Então, quando eu peço, por exemplo, um serviço de fiscalização, tá? Fiscalização é um serviço específico, divisível e que pode, portanto, ser remunerado por taxa. Ok, beleza. Por conta disso, por conta de o Estado estar prestando um serviço para mim e eu remunerar o Estado por isso, por meio de taxas, existe aí uma relação de consumo? Não. Existe uma relação tributária, tá? Então, tem diferença aí. E aí a gente não precisa entrar no mérito das definições, porque a diferença é justamente essa, é o fato de ser uma relação tributária. Então, se é tributária, não é de consumo. Eu não tenho uma relação de consumo com esses entes despersonalizados, esses órgãos dos poderes, né? Principalmente do Poder Executivo. Beleza. Passando então por essa parte, nós chegamos no conceito de fornecedor. Fornecedor, então, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou de serviços, tá? Então veja bem, olha a diferença que eu tenho aqui. Eu posso ter uma pessoa de direito público? Posso, desde que ela esteja me prestando um serviço privado. Então eu posso ter uma relação de consumo com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública? Posso, desde que a Caixa Econômica esteja me fornecendo um serviço privado. Lá atrás eu falei dos impostos, das taxas, do serviço público indivisível, do serviço público divisível, do serviço público específico. Agora, quando eu falo de um serviço privado prestado por um agente público, eu posso sim ter relação de consumo, tá? É o caso da Caixa Econômica, é o caso do Banco do Brasil e tantos outros. Fornecedor, então, é o comerciante. Fornecedor é aquele que exerce o comércio de uma forma habitual, tá? Necessariamente, fornecedor é só aquele que está no 966 do Código Civil? Não necessariamente, tá? Eu posso não ter uma atividade organizada, uma atividade para fins de circulação de bens e serviços, né? Mas, ainda assim, eu posso ter uma atividade habitual que gere, portanto,
a necessidade, né, que gere, portanto, a necessidade de eu incluir essa relação como relação de consumo. Uma pessoa física que não é comerciante porque não tem uma estrutura necessária para ser comerciante, porque não tem um CNPJ, porque não tem um estabelecimento comercial, enfim, várias outras definições que a gente vê lá no direito empresarial, ela pode até não cumprir os requisitos do 966, mas se ela for um comerciante habitual, simplesmente esse, habitual, ela pode ser considerada fornecedor para fins de relação de consumo. Isso a gente vê, por exemplo, no prestador de serviço. O prestador de serviço, muitas vezes, ele não é um comerciante, por assim dizer, porque ele não tem uma atividade econômica organizada, ele, sim, tem o fim de gerar lucro e de prestação de serviço, mas ele não tem uma atividade econômica organizada o suficiente para eu considerar ele um empresário, lá nos termos do 966. Mas ainda assim, ele é um fornecedor de serviços, a não ser que eu tenha aquilo de forma não habitual. Se uma pessoa, por exemplo, eu vou lá, eu tenho algo aqui que eu quero vender, digamos que eu queira trocar minha impressora, vou vender minha impressora. Quando eu vendo a minha impressora, eu não sou fornecedor, por quê? Eu não tenho uma atividade